Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante que está sendo banalizado, especialmente com o advento da internet. Eu tenho notado que a narrativa do exterior veio para o Brasil e hoje, felizmente, se fala muito a respeito dos transtornos de personalidade do cluster B. E essa conscientização é boa, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão vivendo em um calabouço, em uma masmorra, por estarem se relacionando com cônjuges que exibem esse tipo de patologia. E quando a gente fala em narcisismo, para um leigo a gente vai sempre pensar em um senso de grandiosidade, um comportamento arrogante, né? O significado mais figurado ou popular da palavra narcisismo. Mas sabemos que narcisismo não é só isso, né? Não é a pessoa que se admira no espelho, que se acha bela demais, embora isso possa também fazer parte dos critérios, né? Ou alguém que admira o próprio reflexo no lago, como o mito de Narciso. E existem critérios bastante específicos para a gente fazer um diagnóstico de um problema que é muito grave e que, segundo autores como Kernberg, pode até ocorrer ao longo do espectro da psicopatia. Hoje nós vamos falar sobre dois principais subtipos com foco no subtipo vulnerável, que alguns chamam também de narcisista compensatório. Existem vários subtipos, depende muito do autor, né, da linha de abordagem. Theodore Millan descreve 5 subtipos de narcisismo. Outros autores acrescentam mais 3 tipos, tendo então no total 8 subtipos de transtorno de personalidade narcisista. Mas nós podemos dividir esses subtipos em 2 tipos principais, que é o narcisista grandioso, que é essa visão mais clichê que nós temos, né, da pessoa que tem um senso de grandiosidade muito elevado, é socialmente ousada, muito extrovertida, pode se tornar agressiva quando contrariada, não tem muita empatia. É aquele narcisista clássico que a maioria das pessoas que tem familiaridade com o tema vai imaginar quando eles escutam esse termo. Mas existe um outro tipo de narcisismo que é bastante relevante também, a não ser que você tenha um conhecimento relativamente profundo sobre psiquiatria e conheça também com certa profundidade o indivíduo, você talvez nem desconfie que se trate de um transtorno de personalidade do cluster B. O narcisista vulnerável, ele tem alguns traços que poderiam ser considerados opostos ao narcisista clássico. Ele não é extrovertido, ele é introvertido. Ele pode apresentar alguma ansiedade social, ele é hipersensível a críticas e, diferentemente do narcisista grandioso, que pode se deparar com crítica e se tornar agressivo ou desdenhoso, é muito comum que o narcisista vulnerável se retire para sua caverna, para o seu mundo e sinta sentimentos profundos de humilhação ou vergonha quando ele se depara com alguma crítica, algum julgamento, alguma falta de reconhecimento, alguma negligência, né? Então esse sentimento de vergonha ele é muito mais presente no narcisista vulnerável do que no narcisista grandioso. A persona também é bem diferente. Num primeiro momento você pode ter a impressão que esse indivíduo ele é modesto, que ele é humilde, né? Ou até mesmo que ele tem uma baixa autoestima, porque diferentemente do grandioso, que segundo estudos tem uma autoestima mais elevada, o vulnerável tem uma autoestima geralmente em frangalhos, embora quase todo indivíduo com transtorno de personalidade tenha uma autoestima deficiente ou disfuncional. A gente tem que fazer uma distinção muito importante aqui entre senso de autoimportância e autoestima. A autoestima é quando o indivíduo consegue se sentir bem consigo mesmo sem depender da validação externa. O senso de autoimportância é você acreditar que você tem uma importância que não lhe é devida. E o senso de autoimportância não necessariamente se relaciona com alta autoestima ou autoestima funcional. Tanto que é muito comum você ver pacientes com transtorno, como por exemplo os borderlines, eles têm uma autoestima extremamente baixa, alguns têm uma arrogância compensatória, né? Eles podem parecer arrogantes para quem vê de fora, mas têm uma autoestima muito baixa, mas ao mesmo tempo têm um alto senso de importância, tudo gira em redor deles, tudo tem que ser para eles, né? A gente sabe bem como funciona, então essa distinção é importante de ser feita. E o narcisista
vulnerável, ele tem essa autoestima mais baixa, ele tem menos autoconfiança, ele é mais introvertido, ele fica na defensiva com mais facilidade, pode ser tímido, pode ser deslocado socialmente. Você vai notar então que o narcisista vulnerável, ele tem inúmeros traços que são muito similares ao transtorno de personalidade evitativa, que ele não pertence ao cluster B, ele pertence ao cluster C, tá? Mas, diferentemente do evitativo, né, que também vai ter traços como medo de julgamento, medo de ser avaliado, tem uma tendência maior em se misturar com pessoas só quando ele tem certeza que ele vai ser aceito. O narcisista vulnerável também tem um pouco dessa tendência, né? O evitativo, ele tem uma autoestima mais baixa, ele é um observante, né, um observador nas coisas da vida, ele não tem interesse em ser participante. Já o vulnerável, ele se esconde, né, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes é uma coisa inconsciente, atrás de um senso ilusório de superioridade. Então a modéstia e a humildade é algo superficial. E interiormente ele acredita realmente que ele é melhor do que as outras pessoas. Então, quem vê de fora, é mais comum você achar que o narcisista vulnerável vai ser um sociofóbico né? Claro, tudo varia ao longo de um espectro, pode não ser tão grave assim, mas vai parecer mais uma pessoa introvertida. Mas ele tem também certos traços que são similares ao narcisismo clássico, como, por exemplo, a falta de empatia, essa ideia de que ele é melhor que as outras pessoas, e também uma tendência a ter problemas interpessoais, inclusive no trabalho. Muitas vezes ele pode não querer trabalhar com algo porque ele acredita que aquele trabalho não é bom o suficiente para ele. Mas, ao longo da vida, a gente tem que lembrar que quando a gente fala do ponto de vista interpessoal, transtorno é igual a problema. Do ponto de vista laboral, nem sempre, né? Um exemplo claro disso é que grandes líderes tendem a ser narcisistas ou a terem traços, né? É claro que quando o comportamento fica excessivamente disfuncional, isso vai interferir em várias esferas da vida. Mas, às vezes, você não tem empatia, ser inclemente, não ter complacência, fazer o que tem que ser feito, doa quem doer. Numa posição de liderança, né? Até na liderança mesmo de um país, pode ser, né? Reger com punho de ferro, às vezes você vê que essas personalidades elas têm uma função no mundo, né? A gente tende a ver tudo de um ponto de vista interpessoal e, claro, a gente vai sempre focar na toxicidade. Então, o narcisista grandioso, né, como ele tende a ter uma autoestima um pouco melhor do que o narcisista vulnerável, essa extroversão, esse gingado social, essa habilidade aparentemente inata para liderar, né, apesar de não gostar de ouvir crítica, não aceitar o contraditório, ser muito agressivo e manipulador, esses indivíduos narcisistas mais clássicos tendem sim a atingir posições de notoriedade na sociedade. O narcisista vulnerável, como ele tem medo de julgamento, é muito comum que ele não aceite os desafios da vida e tenha uma tendência a recuar para sua caverna, para o seu mundo e continuar alimentando esse senso de superioridade em que ele é admirado ou ele pode ter um certo rancor das pessoas ou da sociedade porque ele acredita que ele não tem o valor que ele deveria ter, mas essas características fazem com que ele não tome tantos riscos, similar ao evitativo. E isso faz com que ele seja menos funcional, menos bem sucedido na vida do que os tipos mais clássicos de narcisismo. Ele também depende da validação externa, né, da admiração, mas a admiração é uma admiração narcísica, uma admiração positiva, diferentemente do histriônico, que pode usar o corpo via sexualidade ou doença, ou causar choque na sociedade, ou chamar atenção de maneira negativa e autodepreciativa. Ele tem essa tendência a buscar a admiração positiva, igual a todo tipo de narcisista. São mais propensos a sofrer de depressão, de baixa autoestima. Alguns podem, além dos traços evitativos, terem também traços de transtorno de personalidade borderline. Tende a se comparar com os outros com muita frequência, tem também a questão da inveja. É uma mistura, né? A gente poderia descrever o narcisista vulnerável como uma mistura do narcisista, né, ou do transtorno de personalidade narcisista, dos critérios do DSM, juntamente com o evitativo. Existe um ponto de convergência etiológico. Muito comumente, o narcisista vulnerável sofreu traumas na infância, às vezes abuso verbal,
abuso físico, tá? Pais muito autoritários, ao passo que o narcisista grandioso pode ter tido um tratamento parental de mimo, de colocar na cabeça dele desde criança que ele é melhor que outras pessoas, né? Isso ter levado a comportamentos disfuncionais na fase adulta, claro, podendo ter fatores etiológicos que vão além do ambiente familiar, como por exemplo fatores genéticos. Em questão de toxicidade, é muito difícil a gente falar qual é mais tóxico ou menos. O narcisista vulnerável tende a usar comportamentos passivo-agressivos, jeitos indiretos de demonstrar a raiva ou se recolher, enquanto o narcisista grandioso pode ser mais vingativo e agir de maneira mais assertiva na sua vingança, na sua punição, do que o vulnerável. Para a gente finalizar o vídeo, vale lembrar que também existe o narcisismo maligno, um narcisismo mais agressivo, com mais traços paranoides, com mais traços de sadismo. Kernberg acredita que ocorre ao longo do espectro da psicopatia, outros não, acreditam que é uma classe de transtornos separada, embora todo psicopata sofra de narcisismo secundário, mas, embora não tenham estudos a respeito disso, não que eu tenha encontrado, na experiência que eu tenho, eu diria que é muito mais comum que o narcisista do tipo grandioso venha a exibir traços de narcisismo maligno ou estar se aproximando lá para o final do espectro desse tipo de narcisismo do que o evitativo, né? Então eu acho que ele tem uma tendência sim a causar mais dano, inclusive as campanhas difamatórias pelo seu alto grau de manipulação, de extroversão, né? Ele se insere em contextos sociais com desígnios malignos e perversos com mais facilidade do que o evitativo, que pode evitar o contato social por desprezo mesmo, por introversão, por não gostar, por ansiedade social. Então, até por uma questão, não é nem de bondade, mas de facilidade, as campanhas difamatórias do tipo grandioso tendem a ser mais lesivas. É isso por hoje, então. Eu vou só reiterar. Uma das principais diferenças um é extrovertido, o outro é extrovertido, e um tem essa tendência, né, o vulnerável tem a tendência a sentir vergonha, a ser mais hipersensível à crítica, enquanto o outro é extrovertido, mais agressivo, pode responder a críticas ou quando alguém confronta esse delírio de superioridade com agressividade, vingança, manipulação, bate-bocas, né? É isso por hoje então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo sobre transtornos de personalidade, deixem aqui embaixo e num futuro, né, mais próximo a gente pode falar com mais detalhes sobre os 8 tipos de narcisismo, incluindo os 5 subtipos propostos por Theodore Millon. Nós temos 2 livrarias digitais com livros e documentários, uma delas tem material sobre transtorno de personalidade borderline, tem o suprassumo da psiquiatria, que é transtornos de personalidade no mundo moderno, tá? É uma forma de você apoiar o canal, um preço realmente simbólico. Atualmente nós temos pouco mais de 300 livros e 192 vídeos, muitos deles indisponíveis no YouTube. Se você tiver interesse em ingressar e ser membro, fazer parte do clã, para estudar tudo que a gente aborda aqui no canal com mais profundidade, mais pormenorizadamente, é só enviar a palavra livro no número do WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. Abraço, se inscreva, deixe o like e até a próxima.